paz do Mestre esteja conosco. Antes de começar a palestra, vocês me permitem compartilhar uma felicidade com vocês. Eu tinha 15 anos, 16 anos, eu frequentava essa casa. Então, a minha primeira mocidade espírita foi aqui. Sei lá, 15, 20 anos que eu venho aqui. Quando eu descia na cama, eu comecei a olhar o salão, sabe que você fica coração meio agitado, felicidade, está todo mundo feliz aqui hoje. Muito obrigado. Na sequência que foi dito aqui, a gente hoje fala sobre Deus. Depois a gente fala de indulgência. São dois temas que teoricamente são distintos, mas que na prática eles podem ser vistos como um só. Então vamos lá. Começamos falando de Deus. Deus, o livro dos Espíritos, ele começa a ser trazido da seguinte forma: causa primária de todas as coisas. Primária. E entre outros conceitos, porque também a doutrina espírita nos fala que conceituar Deus sempre vai estar insuficiente, nos é dito que Deus é infinito. E aí, quando a gente pensa no infinito, a gente pensa em algo que não acaba, não é isso? A gente não consegue ter um fim. Mas o infinito, e a gente volta para a causa primária de todas as coisas, também não tem começo. Normalmente repetidos. O infinito ele não tem fim. Mas o conceito de infinito também nos traz que não teve começo. Então, quando a gente pensa em Deus, se a gente pensar assim, aqui a Vila Real, Deus, quem foi feito primeiro? Deus, que apareceu Deus. Planeta Terra e Deus. Deus. O sistema solar, Deus. Via Láctea, Deus. Então, tudo, rigorosamente, tudo o que existe com a presença de Deus. Os nossos acertos e as nossas falhas também existem com a presença de Deus. E como é que a gente pensa em Deus? Como é que a gente se conecta em Deus? A gente, ao longo dos tempos, aprendeu, não sei por qual motivo, hoje, não sabe mais nada do que hoje, por que a gente pensa em Deus? Sabe aquele senhor barbudo, cabeludo? Eu lembro uma vez o Antônio Fagundes fez Deus, sabe a figura do Antônio Fagundes sem Deus? O Antônio Fagundes não é Deus. Deus não tem uma figura que a gente tenta aproximar a figura de Deus a uma figura humana. E Deus não é um ser. Deus não é um indivíduo. Deus não é alguém. Deus é causa primária. É inteligência, sabedoria, é amor. Tudo isso envolve Deus. A gente tenta aproximar Deus às nossas características para tentar entender Deus. Mas nessa busca por humanizar Deus, a gente acaba humanizando Deus em características que não são de Deus. Não raramente a gente projeta, a gente pensa num Deus potencialmente vingativo, num Deus juiz, num Deus que, se a gente fizer errado nessa encarnação, na outra a gente está errado, não vai dar. Porque Deus não está no céu olhando para nós, esperando primeiro eu para falar, ó lá, criei simples e ignorante, eu aprendo. Não, definitivamente não. Deus é amor e proteção todo o tempo. Quando a gente fala, e a gente fala muito da doutrina espírita, de causa e consequência, né? Causa e efeito, e algumas vezes as discussões vêm a respeito do karma, a gente fica sempre projetando a falha atual por uma pena futura. Existe o livro O Céu e o Inferno, né? Fala um pouco sobre esse nosso processo evolutivo. Mas em nenhum momento da doutrina espírita, em nenhuma leitura, em nenhuma passagem, em nenhuma fala, nos é dito, nos é dada a sugestão de que Deus nos olha como se juiz fosse. Deus não é juiz. Deus não é juiz
E nós não estamos sendo julgados o tempo todo. Deus não é juiz, e as falhas que eventualmente nós cometemos no passado, temos cometido atualmente, ou que eventualmente viemos a cometer no futuro, não faz de nós pecadores, pessoas que não merecem a encarnação que tem. Não é para isso que a gente veio. A gente não está aqui para ser penalizado por Deus. E mais importante que isso, nós não estamos aqui para nos penalizarmos individualmente e penalizarmos uns aos outros. Daí, a gente chega no primeiro movimento que fala sobre a indulgência. Porque se Deus, que é Deus, não nos julga, a gente resolve julgar o outro. Vejamos, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nada mais relevante que Deus. Essa inteligência suprema não nos julga, mas a gente julga o outro. Faz sentido? Não faz. Não faz. E a gente julga o outro, a gente coloca as nossas observações, não raramente, acompanhada de vícios, acompanhada de pensamentos não puros, digamos assim. O que a gente precisa ter em relação ao outro, a gente vai mergulhar no assunto indulgência adiante, é a compreensão de que o outro, assim como nós, falha. E se Deus compreende o que nos cerca, compreende também o que cerca o outro. Nós precisamos, com alguma urgência, lembrar de que somos todos imperfeitos. Todos. Mas alguns com umas características melhores para algumas coisas, alguns dons, outros com outros dons. Não somos, em hipótese alguma, capazes de julgar. Mas aí, mais do que julgar, é a prática do amor. Porque a gente tem para com Deus uma relação que deveria ser de honestidade. A gente abre o nosso coração com Deus e fala tudo que a gente precisa. Mas ao contrário disso, não raramente a gente quer entrar em barganha com Deus. A gente quer negociar com Deus os termos de uma encarnação em que a gente vai ser mais um mundo. Vamos aqui dar um exemplo? Eventualmente a gente está numa situação financeira que não é das mais tranquilas, e aí a gente empresta, de olhinho fechado, fala com Deus assim: Deus, confio tanto em você, Deus de bondade, saiba, Deus, que a Mega Sena está acumulada, e que se eu ganhar pelo menos metade, eu vou doar para a caridade. Olha lá. Aí a Mega Sena está em 80 milhões. O que a gente fala com Deus? Fala, Deus, é o seguinte: 40 para mim, 40 para os necessitados. Olha a nossa negociação com isso. Faz sentido? Não faz, porque Deus não espera que nós ofereçamos quantias enormes de dinheiro. Deus não faz questão nem de quantias pequenininhas. O que Deus espera é que a gente se ofereça para a sociedade, que a gente faça o nosso melhor, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com nada de dinheiro, falando, ouvindo, abraçando, ajudando uma mudança, oferecendo roupa, como a gente puder. Mas aí não, a gente quer negociar com Deus novamente os termos da sociedade humana. E a sociedade humana, hoje tem vícios, tem falhas. A gente não pode querer humanizar tanto Deus assim, ao ponto de negociar com Ele como se estivesse comprando um carro. Não estamos. E se a gente faz isso com dinheiro, a gente faz com Deus, com as nossas preces, em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Como é essa conversa com Deus quando a gente vai falar sobre perdão? Ou quando a gente fala com Deus sobre algo que aconteceu, sobre alguém que nos machucou, e nos pergunta assim: mas você perdoa? Fulano? Perdoou, ele lá, e o carro? Isso não é perdão. Quando a gente coloca
sabe, vou perdoar, mas ele continua lá, e eu continuo aqui, que perdão é esse? Que movimento de perdão é esse que pressupõe distância, afastamento? Que perdão é esse? Quando a gente pensa nos males que nos fizeram, a gente pode eventualmente recuperar os males que oferecemos a outras vidas e entender que todos nós passamos por momentos difíceis. Às vezes os nossos momentos difíceis já foram, estão acontecendo, ou virão na próxima, a saber. O que a gente precisa é criar um senso de urgência em relação ao amor, ao perdão. A gente, porque acredita na reencarnação, a doutrina espírita fala em reencarnação, porque a gente acredita na reencarnação, a gente imagina que alguns problemas que nós temos nessa vida, a gente pode deixar para a próxima. E eu tenho falando, olha, de jeito nenhum, isso aí, na próxima encarnação resolve. Aí a gente pensa também isso em relação a fulano, beltrano, ciclano, 12 pessoas. Aí chega na encarnação lotada de problema, encarna e fala assim, Deus, o que eu fiz para merecer tanta dificuldade? Você postergou. A gente faz com os nossos problemas, a gente está acostumado a fazer no Magazine Luiza, nas Casas Bahia, a gente abre um crediário de problema e tenta resolver na próxima encarnação. A gente precisa resolver nessa. Aquela dor que vive no peito, de um perdão que a gente não ofereceu, ou que nos foi dado, de uma falta de respeito, alguma coisa que não nos abandona nunca. Geralmente em relação a alguém que a gente sente amor. E a gente fala assim, não é o momento de resolver. E esse não é o momento, às vezes dura anos, décadas, uma encarnação. Não é o momento de resolver. Quando é? Quando a gente abre mão da nossa vaidade. Se o outro não está disposto a se recuperar, a melhorar, isso não é um problema do outro. E aí o outro faz o tempo dele, a gente faz o nosso. Porque quando a gente fala sobre amor, quando a gente propaga amor, a gente vive amor. A nossa mente tem poder. Vocês me permitem aqui uma leve brincadeira? Eu não sei se todo mundo já viu alguma vez na vida aqueles filmes de suspense norte-americanos, sabe? Vai um grupo de jovens para uma casa, uma cabana no meio do mar, e aí anoitece, os jovens estão lá, e aí de repente cai uma tempestade, e vem a chuva, e barulho de chuva, e a luz começa a piscar, e eles vão ficando com receio. Fulano, cadê você? Geralmente o grupo se divide, sempre se divide. Aí um para um lado, outro grupo, metade para um lado, metade para o outro. Aí alguém resolve ir para o sol. Eu vou ver o que está acontecendo com a eletricidade. E vai lá dentro do sol, e começa a mexer, e aqueles barulhos estranhos que vêm, e depois, barulhão, tá? Quando a gente pensa, tudo isso agora que eu estou falando, a gente conseguiu olhar para essa cabana, contando a história do filme. Quem aqui mentalizou a cabana? As luzes piscando, a chuva caindo, bem a chuva de hoje, a chuva caindo, que quando a gente pensa em algo, eu contei essa história lá em 30 segundos. Em 30 segundos, a gente mentaliza o que está na nossa cabeça. Agora imagine quando a gente passa anos mentalizando raiva ou algum perdão àquela pessoa que sacaneou um dia, isso o tempo todo. Se a gente mentaliza uma casa de filme norte-americano em 30 segundos, o que a nossa mente é capaz de fazer com o ódio, com a ausência de perdão, com a falta de amor. Nós estamos dispostos a viver uma vida projetando ódio para quem? Para quem? Por qual motivo a gente segue estimulando as desavenças que nós temos de diferentes? Eu não sei na família de vocês, na minha família, desde 2018 está complicado.
a nos reconhecer, a nos agrupar, considerando as diferenças. E muitas vezes o que a gente luta pelo outro lado, seja qual for o lado, não é um sentimento de amor. Não é. E a proposta aqui, que é também essa proposta que nos explica, não é que não a gente só passa, vamos passar uma borracha, vamos amar. Não é isso. Nós precisamos compreender as diferenças que temos uns com os outros, mas lembrar fundamentalmente do fundo. Eu já ouvi, e eu confesso para vocês que eventualmente já compartilhei dentro desse movimento que nos foi trazido alguns anos atrás, de uma raiva, de desejo ruim para em relação ao outro. Quando a gente fala assim, ai, fulano, eu vou morrer, olha que eles estão lindo, a gente desejando a morte do outro, não interessa que seja o outro. Lembremos de Jesus. Quantas vezes Jesus se cansou, desejou a morte de alguém? Jesus não julgava. Existe uma questão muito importante quando a gente fala de Deus e a gente vai falar de urgência, que são os nossos filtros na escolha de quem é que a gente vai amar, de quem é que a gente vai ajudar, quem é que a gente vai respeitar. Nós, indivíduos falíveis, resolvemos filtrar. Quem é que é digno do meu amor? Quem é que é digno do meu perdão? Quem é que é digno do meu respeito? Jesus nunca fez isso. Jesus, no máximo, aconselhava. Jesus falava, vá e não peques mais. Jesus não falava assim, vá e não peques mais, mas se pecar, não volta, eu não quero. Não. Jesus estava disponível sempre. Não interessa qual era a questão. Não interessa. Não interessa. Diante do caso da adúltera, ele é convidado a julgar, ele lembra das falhas de todos aqueles que julgavam a adúltera. Por que a gente julga tanto? Por que a gente filtra tanto? Filtra tanto. Por que a gente se coloca numa situação em que a gente vai dizer ao outro qual é o melhor? Por que a gente faz tanta questão de ter razão? A pessoa chega desesperada, sofreu muito, por favor, me ajuda, a gente abraça. Quando a pessoa acaba um pouquinho, a gente fala assim, mas eu te falei, a gente quer esquizinhar, a gente quer lembrar que em algum momento a gente teve razão por outro. A gente quer lembrar o outro, tudo bem, vou te abraçar, está aqui comigo, mas ó, se você tivesse me ouvido, a gente é maravilhoso, a gente é perfeito, com o outro, com a gente falha. E por que a indulgência é fundamental? É a gente exercitar a capacidade de entender as dificuldades do outro. Tem um ponto em relação à indulgência, que foi, estudando essa palestra alguns meses atrás, que me fez mudar completamente a leitura sobre indulgência. A gente pode falar o seguinte, fulano é rica, fulano é alto, fulano é indulgente. Não funciona da mesma forma, porque a indulgência é um sentimento. Sentir indulgência é diferente de praticar indulgência. Isso muda por completo a nossa relação com a possibilidade de sermos indulgentes, de sentirmos a indulgência. Não é um exercício, uma característica que a gente vai desenvolver. A gente até pode fazer isso, mas ela desenvolve um sentimento. Quando a gente fala em amor, existe uma descrição técnica nossa. Olha, quando eu amo, eu perco a fome, a gente pode descrever tecnicamente, mas o que a gente vive é um sentimento de amor. A indulgência é sentir pelo outro um amor compartilhado, reconhecendo as diferenças do outro, reconhecendo as dificuldades do outro, como é que o outro lida com aquilo. E aí a gente ama. Mas como é que ela pode, por favor, pela tristeza? O que aconteceu?
fulano é um criminoso. Olha, o que aconteceu? A gente precisa entender. Veja, querer entender não significa aprovar. São coisas distintas. A gente pode sentir indulgência e não concordar. Não concordar. A indulgência não é passar pano. A indulgência é a gente compreender o cenário, a circunstância do outro e ainda assim se compadecer. E temos as pessoas certas para sentirmos indulgência? Não. Não. O nosso grande exemplo é Jesus. Jesus não colocava cenário. Jesus sentia o amor. O nosso exemplo maior é Jesus. A gente cria cenários, a gente cria situações, a gente cria circunstâncias ideais para a gente praticar algo. Se fulano for assim, assado, aí eu respeito, se não. Qual é o cenário ideal para a prática do amor? Quem é que merece? Quem é que não merece? Quais são os filtros que a gente vai colocar para decidir quem merece ou não o nosso amor? Vamos aqui fazer um exercício que pode ser interessante. Não é como filme, tá? Agora a gente pode imaginar um bocado. Vamos lá. Nós estamos numa casa que não é no meio de um bairro urbano. A gente pode pensar quase que num imóvel rural. Umas 2 da manhã, frio, a gente sozinho em casa, sozinho, mais ninguém. Naquele dia, aparece uma pessoa, maltrapilha, as 2 da manhã batendo na nossa porta, implorando comida porque tem fome. Repetindo o cenário. 2 da manhã, num lugar ermo, a gente sozinho, sem conseguir ter a ajuda de ninguém, um faminto bate a nossa porta e pede comida às 2 da manhã. Quem há? Tá boa, não tem julgamento não, tá? Está papo de amigo. Quem há? A gente não há, né? Sem julgamento, a gente não há. Vamos fazer uma mudança nesse cenário. Lugar ermo, 2 da manhã, frio, maltrapilho, passa na rua, bate na porta, implora por comida, porque está morrendo de fome. A gente substitui. Ao invés da gente, Jesus mora naquela casa. Jesus abre a porta. Jesus abre. Jesus abre. E quando a gente pensa que Jesus abre, não é para a gente se sentir péssimo. Não é para a gente sair abrindo a porta aleatoriamente. O ministro falou na palestra para abrir. Não é isso não. Mas é para a gente lembrar quais são os nossos critérios. Quais são os nossos critérios de humanidade? Quais são os nossos critérios para a caridade? O que é que nos movimenta? O que é que faz com que a gente tome uma decisão, por mais difícil que ela seja, por mais delicada que ela seja, rumo ao amor? Quando é que a gente faz isso? Nosso estágio contigo hoje, por favor, gente, vou falar de novo. Isso aqui não é uma cobrança, para a gente voltar para casa, meu Deus, eu não abri a porta. Não é isso. Não é uma cobrança. É para a gente compreender o que nos movimenta. O que nos movimenta. Hoje, nós temos uma compreensão de um mundo que ele é prioritariamente material. As nossas recompensas são prioritariamente materiais. Nós lidamos com o sucesso ou fracasso pela perspectiva material, financeira. E não há problema algum em a gente querer ser rico. Por exemplo, se na nossa cabeça pensar, olha, eu vou trabalhar muito e eu quero ser rico, está tudo bem. Não tem nenhuma passagem no Evangelho que fala assim, não fique rico, não é. A gente só precisa lembrar das responsabilidades
responsabilidades que a riqueza material traz. Porque também sem a riqueza material, nós temos responsabilidades. E mesmo, na maioria das vezes, sem que a gente seja bilionário, não sei se tem aqui bilionário no salão, mas mesmo sem que a gente seja, a gente já esquece dessas responsabilidades. Para a gente, nós ainda somos prioridade absoluta. E é importante que a gente nutra amor por nós mesmos. É importante que a gente cuide do nosso corpo, da nossa cabeça, do nosso bem-estar, da nossa família, dos nossos prazeres. É importante que a gente não pode esquecer que nós estamos encarnados e a nossa missão é evoluir de forma coletiva. Sem que a gente se aparte do bloco. Se ao final de um bloco de vida, uma pessoa evoluir muito e todas as outras não evoluírem, fez sentido? Não fez. E nós precisamos lembrar que o cenário que a gente encontra nesta vida, nesta encarnação, isso é muito interessante, a gente nunca mais vai encontrar. Se a gente falar assim, não, olha, na próxima vida eu quero ser talvez um apresentador de televisão nos Estados Unidos. Provavelmente na próxima encarnação não vai ter televisão. Como na última, provavelmente ainda não tinha. Nós estamos vivendo uma sociedade específica, uma encarnação com este recorte atual. Com este recorte, estava fazendo essa palestra numa outra casa, me veio um jovenzinho assim, uma criança no final, com amigo, tio, quer dizer que na próxima vida não vai ter Coca-Cola nem McDonald's? Não posso te prometer. Não posso te prometer. Porque provavelmente na última desse indivíduo também não tinha. O que nós estamos vivendo hoje é um cenário de hoje. Quando eu nasci, olha a idade dos anos, internet, nunca. E outras pessoas não viveram coisas que talvez tenham vivido nesse bairro, porque nós vivemos um recorte muito específico. Não adianta a gente querer falar assim, na próxima encarnação, eu vou ter mais ou menos uma coisa que eu vou fazer diferente. Você vai ser obrigado a fazer diferente. A tua vida vai ser completamente diferente. Outra. Você pode nascer no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma família, a vida vai ser outra. A minha filha, outro dia, pegou um caderno, ela estava desenhando, ela precisava desenhar, eu estava assistindo ela desenhar, eu só vi ela pegar a folha de papel e fazer assim, ó, para tentar desenhar melhor um pedacinho, ela queria dar um zoom no papel. E ela se tocou disso lá 10 segundos depois, porque é uma criança que já nasceu, uma sociedade dando zoom dela e tal. Não dá para a gente imaginar que a gente vai fazer diferente nas mesmas circunstâncias. As circunstâncias mudam. E aí, uma lembrança maravilhosa, não é que elas mudam de uma vida para outra. Às vezes elas mudam de um dia para o outro. Quando a gente deixa para dar uma oferecer um perdão mais para frente, deixa o plano sentir um pouco, depois eu falo para a gente, tem essa coisa assim, deixa ele sentir, ele vai perceber que magoa, aí eu vou falar com ele. Eu não tenho que perceber coisa nenhuma. Eu não tenho que perceber. Se Jesus, se Deus, perdão, não é juiz, a gente também não é. Se Deus não é vingativo, a gente também não é. A gente não pode ser. As nossas circunstâncias mudam e a gente precisa oferecer o nosso melhor a todo tempo. Não nos é cobrado, em hipótese alguma, nunca nos é cobrado que é ser Deus. A gente não é obrigado a aceitar, mas é esperado que a gente ofereça o nosso melhor. Que a gente ofereça o nosso melhor é esperado. Que a gente busque oferecer para o outro o que nós podemos oferecer de todo o nosso coração, com toda a nossa entrega. Porque quando é conosco, a gente tem uma expectativa de que ofereça o melhor. A gente tem uma equação em que a gente quer muito e não raramente oferece, eu não vou falar pouco, mas menos do que poderíamos oferecer. Bem menos. E esse bem menos,
por vezes, não é só para o outro, é também para a gente. Quanto que a gente se trata? Quanto que a gente cuida da gente? Como é que a gente vai cuidar da gente? É claro, a gente pode falar aqui em questões de investimento financeiro, mas não é só sobre isso. Como é que a gente leva a gente para passear? Eu não tenho dinheiro para viajar pelo mundo. Vamos andar na praça. O que é que a gente lê? O que é que a gente absorve? O que é que nos dá prazer? Eu gosto de ouvir o samba, eu gosto de ouvir rock, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto do que quiser, fazer esporte. Qual foi a última vez que a gente planejou se fazer bem? Se fazer bem. Porque se a gente encarnou também com a missão de ser feliz, a gente precisa trabalhar por isso. Trabalhar pela nossa felicidade. A nossa relação de um com o outro não é na base de vamos empurrando na barriga, vai. Não é do jeito que dá, ou é a melhor forma. A gente não pode ter preguiça de ser feliz. A preguiça que nos alcança em tantos momentos da vida não pode nos alcançar no nosso esforço para ser feliz. A gente só tem um dia de descanso e a gente pode querer só descansar. Mas o que é que a gente vai fazer para gerar felicidade? No início, no caso, gerar felicidade é descansar. Descanse. Eu digo cuidado. Não é descansar porque quis descansar. É descansar porque não pensou em mais nada para gerar felicidade. Gerar felicidade. A gente está aqui para ser feliz. Porque se a gente não for feliz, a gente não consegue ajudar uns aos outros. A máxima de que a gente precisa evoluir como sociedade só dá certo, ou só dará certo, se nós ajudarmos uns aos outros. Se for só o outro ajudando a gente, não vai funcionar. E aí, dentro daquela questão dos filtros de ajuda, a gente não pode misturar as nossas convicções pessoais, as nossas leituras de vida, com a nossa disponibilidade em ajudar pessoas. Há umas 3 semanas atrás, isso nem estava nessa palestra originalmente, umas 3 semanas atrás, talvez um mês, agora não vou lembrar de mês, tinha um casal morador de rua em Santos. Eles começaram a fazer vídeos sobre o cotidiano deles. Vídeos que como isso aqui, olha o que a gente está comendo, ele tinha um cachorrinho, era uma barraca em frente a uma loja desocupada em Santos. Eles começaram a fazer um vídeo, e as pessoas foram se comovendo, vamos fazer uma vaquinha, vamos tentar, até que esse casal, depois de algum tempo, trocou a rua por uma kitnet, um lugar de conjunto nacional, tem detalhes da ocupação. Mas tem um detalhe que é importante lembrar dessa história. Neste casal era uma mulher trans. E eu não vou entrar na discussão sobre gênero, se for um texto político. Naquele convite para a vaquinha, para tirar aquelas pessoas das ruas, não era uma, duas, nem três, nem quatro, nem 5 pessoas que escreviam, falavam mais ou menos o seguinte: tanta gente para ajudar, por que a gente vai ajudar uma mulher trans? De novo, não estou aqui discutindo gênero, a palestra não é sobre isso. A questão é de onde a gente tirou a ideia, a ínfima ideia, de que uma pessoa tem qualquer característica que não me agrade, ela não merece a nossa ajuda. Tanta gente para ajudar, por que ela? Quem então que merece mais? Quem é do jeitinho que eu quero que seja? Ou a pessoa do jeitinho que eu quero que seja, ou eu não ajudo? A pessoa passa na rua, eu estou com fome, ó, está aqui, R$5, mas não vai gastar com pinga. Não é que o ideal que a pessoa vai gastar. Mas ou a gente ajuda de coração, eu vou fazer o seguinte, vou descer o carro, está aqui, ó, comprar comida e entrega, ou a gente entrega. O dinheiro a pessoa decide. A gente quer ajudar, a gente quer definir tudo que acontece ao nosso redor. E se não for, lá, deu dinheiro, já estou vendo de novo, está bebendo. A gente tem essa vocação para o julgamento, é muito forte.
Não é à toa, também sem nenhuma crítica, que um programa, o Big Brother Brasil, que é um programa de eliminação, de julgamento, quem merece ganhar 1, 2, 3 milhões, é um fenômeno do Brasil. De novo, não tem crítica, não, eventualmente até assisto, não é esse o ponto. O que é que nos movimenta? O que tem nos movimentado mais ultimamente? O amor ou o julgamento? A possibilidade de amar ou a possibilidade de julgar? A possibilidade de responsabilizar o outro ou o sentimento de indulgência? Quando a gente pensa em indulgência, em alguém fala assim, tanta gente para ajudar, onde é que está a indulgência? Quando nós resolvemos acompanhar o Espírito, nós firmamos aqui um compromisso com a caridade. Não existe, eu sei que eu digo isso, a religião certa. Cada um vai se encontrar na religião que quiser. E mais do que isso, aos olhos de Deus, entre um ateu caridoso e um cristão parado, Deus prefere um ateu caridoso. Deus quer a prática. Deus não quer o verbo. Deus quer a prática. Diante de tudo isso, quando a gente acompanha o que o Espírito aqui nos fala, que fora da caridade não há salvação. Onde, quando e como temos praticado a caridade? Vejamos que essa é uma máxima do doutrina espírita. Não é uma passagenzinha, é uma máxima do doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Vamos fazer uma leitura atenta nessa frase? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, ou a gente se vira e começa a praticar a caridade, ou vai complicar para o nosso lado. É isso. Não existe nós pensarmos em uma vida amorosa, respeitosa, de evolução, se nós não formos caridosos. Olha a responsabilidade. E quando a gente fala de Deus e fala de indulgência, é porque muitas vezes a gente pensa em caridade e pensa na doação de roupa, comida, em dinheiro, na matéria. E é óbvio, podendo, é ótimo que a gente ofereça, né, essas doações. Mas em não podendo, indulgência, o sentimento de indulgência é prática de caridade. Perdoar alguém que só uma bobagem, uma coisa pequena. Perdoar quem só uma bobagem imensa. Perdoar a si mesmo, geralmente é muito mais difícil, também é caridade. Onde é que foi, ou quando é que foi, que a gente abandonou a caridade como uma premissa nossa? Na nossa relação, não com a doutrina, a nossa relação com Jesus. E a gente não precisa ter um olhar religioso, que eu posso dizer que é ultrapassado. Quando a gente fala em Deus, quando a gente fala em Jesus, quando a gente fala em religião, a gente não precisa ser aquela coisa, falando de Deus. Vamos se divertir. Deus quer a gente viver feliz. Se nós estamos em meio a um movimento, um cenário que nos traz felicidade, sejamos felizes. Deus estará conosco aqui. Deus está conosco o tempo todo. Ou como dizem na Igreja Católica, Ele está no meio de nós. E Ele está. Deus está o tempo todo. Queiramos nós ou não. Quando a gente fecha os olhos, quando a gente não quer, quando a gente faz questão de não pensar em Deus, ainda assim, Deus está conosco. Quando a gente não se conecta com o nosso mentor, quando a gente não fala com Ele, quando a gente não abre o coração, quando a gente não fala das nossas demandas, ainda assim o nosso mentor está conosco. Quando a gente esquece que Jesus existe, quando a gente abandona todas as suas propostas, as suas premissas de vida, Jesus ainda assim está conosco. Se eles estão todos conosco a todo tempo, não é na quarta-feira, das 8 às 9, meu mentor, estou conectado, você já
seu bem. E para isso, e essa é a coisa mais bonita da nossa relação com Jesus, nós não precisamos pressupor um ambiente religioso para estarmos conectados com Jesus. Quando nós estamos conversando com a nossa família, em casa, nós estamos conectados com Jesus. Num churrascão de domingo na casa de não sei quem, nós estamos com Jesus. Quando eventualmente a gente vai para uma balada, a gente está com Jesus. Está em todos os lugares. A nossa relação com Deus, ela precisa ser menos diplomática. É quase como se a gente dividisse a nossa vida na terra, e aqui sou eu, religioso. Olha, aqui a gente muda o nosso palavreado, a gente muda as nossas palavras, a gente muda a nossa entonação, como é que a gente coloca a nossa voz, os nossos pensamentos. Deus, para a gente, todos os outros tempos, todos os momentos também. É a nossa substituição de pensamento. Nós estamos com Deus em momentos específicos, para lembrar que nós estamos com Deus a todo tempo. Quando a gente está caminhando pela casa, dá aquela topada no sofá, sabe o que a gente fica? Quase uma face quase uma via assim, ó, se abre, e a gente solta, imediatamente a gente chuta e vai, nossa, o que está acontecendo? Não é? Não é uma oração que a gente faz imediatamente? Não é. Nesse momento, quando a gente solta um palavrão, Deus também está conosco. Vejamos, não tem momento algum em que Deus não está conosco. Nos nossos momentos felizes, nos nossos momentos tristes, nos nossos momentos de euforia, nos nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de prazer, nos nossos momentos de dor. Em todos esses momentos nós compartilhamos a vida com Jesus, com Deus, com o nosso Deus. Não há motivo para vergonha. Não há motivo para a gente postergar. Não há motivo para deixar para perdoar depois. Não há motivo para deixar para falar depois. Não há motivo para deixar para ouvir depois. Não há motivo para deixar para abraçar depois. Não há motivo. Não há. Nós precisamos viver com alguma urgência. A gente encarna e parece que assim, olha, eu tenho a vida inteira para resolver. Só que a gente não sabe o tamanho da vida. E eu não estou falando de tamanho só de tempo. Os que vivem pouco ou os que vivem mais. Estou falando do tanto que a gente vive, do tanto que a gente tem vontade de viver. E quando a gente faz a nossa vida, no conceito exato da palavra, medíocre. Sabe quando a gente não se esforça um pouquinho mais? É como se a gente estivesse satisfeito em acordar, conversar, aí dependendo da fase da vida, a gente ainda pensa em se casar, procriar, ou já está em outro momento, alimentar, passa o dia tomando banho, cafezinho às 5 da tarde, é uma novela, filho, uma noite. Não é que nós precisamos realizar maravilhas todos os dias. O que nós precisamos é lembrar que todo dia é uma maravilha. Tem uma época da minha vida, já tem tempo lá, eu trabalhei no tal do banco há 15 anos atrás. Um dos fundadores da família que controlava o banco, depois teve a fusão do Itaú, ele era um indivíduo com severos problemas de saúde. Severos problemas de saúde. Ele chegou a um estágio sanitário, e no momento ele já não conseguia ter autonomia de tomar banho, de se alimentar, de ir ao banheiro, ele não tinha essa autonomia. Era um gênio, uma cabeça brilhante, mas um corpo arrastado pela ausência de saúde. E eu lembro que num desses eventos de empresa, ele participava de uma palestra e ele falava que ele trocaria, ele era um banqueiro, veja, ele trocaria todo o dinheiro que ele tinha, que ele pudesse ter um dia, pela saúde física. Veja, a gente está falando de alguém que tem uma loja no Laré. O cara era dono de um banco, não era pouco dinheiro. Ele trocaria todo o dinheiro pela saúde física, pela plenitude de sua saúde física. Senhoras e senhores,
Quão rico nós somos hoje. Por mais que tenhamos eventualmente algumas questões de saúde, pode ser que alguns tenham, não estou aqui menosprezando o problema de ninguém. Qual é o tamanho da nossa riqueza? Quem está disposto a trocar de lugar com o dono do banco? E aparecer agora na sua conta bancária, alguns milhões de reais, você só mexer a cabeça. Quem quer? Quem troca? A gente precisa lembrar da maravilha que é viver, da urgência que nós temos em viver. De novo, não é viver, realizar, a gente tem que fazer, é aproveitar as relações que temos, as oportunidades que temos, os amores que temos, as pessoas que temos. Aproveitar o que nós temos, que a gente tem muito, que é aproveitar sem moralismo, ou sem uma falsa religiosidade, aproveitar com o nosso coração, aproveitar com o melhor que nós temos, porque Deus sabe que nós temos qualidades e defeitos. Deus não está colocando assim, diferente da gente, Deus não está colocando condição para que a gente seja feliz. Deus não está falando o seguinte: olha, primeiro se vira, seja perfeito, depois seja feliz. Não. Deus está falando do jeitinho que você é, com os seus defeitos, com todas as suas atrapalhadas, no caso, seja feliz. E aí, para a gente caminhar para a nova palestra, Deus nos deu a coisa mais linda que poderia nos dar, que é o livre-arbítrio. Porque Ele fala que fora da caridade não há salvação, mas quem resolve praticar sim ou não é a gente. Nos é dito que Jesus está nas obras básicas, que é o amor, o caminho. Mas a gente que decide se vai amar ou não. Quando nos é dado o livre-arbítrio, é colocado em nossas mãos a responsabilidade pela nossa vida. Toda a responsabilidade. E aí, em um primeiro momento, isso pode assustar. Quando a gente fala responsabilidade, a gente pode pensar o seguinte: quer dizer que tudo que deu de errado na minha vida, a culpa é minha. Não é? Porque se vivenciar livre-arbítrio, tudo que não deu certo, de quem tem responsabilidade? Minha. Mas é muito melhor e maior que isso. Significa que, para que seja melhor daqui em diante, a responsabilidade é nossa. E isso dá para a gente uma autonomia para a nossa felicidade maravilhosa. A gente não depende de A, a gente não depende de fulano, a gente não depende da decisão do ciclano, ou para aquele assunto, não depende da eleição de um ou de outro. Para que a gente seja feliz, a responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade dá uma potência para a nossa vida. É a gente lembrar que daqui em diante, se tudo não for do jeito que a gente queria, tudo pode ser do jeito que a gente vai trabalhar para que seja daqui em diante. Isso é maravilhoso. A gente pode restabelecer, restaurar as nossas relações familiares, de amizade, de trabalho, românticas. Se a gente faz escolha, tudo que está pendente em nossa vida depende de nós. Que a partir de hoje nós estejamos conectados com o Pai, que nós nos lembremos da presença dele o tempo todo em nossas vidas, que nós tenhamos a indulgência como sentimento permanente, que ao olharmos para o outro, ainda que nosso instinto seja de julgamento, de observação, de condenação, que nós possamos nos lembrar que o outro tem particularidades, que a circunstância da vida do outro é diferente da minha, que o que o outro viveu, eu não vivi. A gente não vai conseguir entender o porquê das decisões dele. A gente pode pressupor, jamais entender, que a gente possa emanar com esse sentimento de urgência, do amor que nos une, que nos conecta, que faz com que nós transformemos uma sociedade, às vezes triste, chateada, incapaz, uma sociedade capaz de transformar o amor
na nossa bússola como Deus. Que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre.